Bom, boa tarde a todos, todas. Bem, vamos iniciar agora a nossa tarde com a palestra O Movimento Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária e a sua importância para as crianças e adolescentes do país. Convidamos ao palco a senhorita Cláudia Cabral, psicóloga, pós-graduada em pedagogia, terapeuta de família, fundadora e diretora executiva da Associação Brasileira Terra dos Homens, consultora da Unicef na elaboração do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, consultora do SSI de Genebra na elaboração do Guidelines Internacional de Cuidados Alternativos, coordenadora do GT Nacional, que fundamentou as orientações técnicas sobre o acolhimento em 2009, idealizadora e membro fundadora do Movimento Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária, membro do Conselho Consultivo de Rede Latino-Americano de Acolhimento Familiar, o RELAF, e consultora do Serviço Social Internacional de Genebra, ISS, e membro fundadora da Aliança Mundial Family for Every Child. Tá? Vou falar daqui. Fique à vontade. Se quiser uma água, só falta. Tá bom. Eu tenho essa daqui. Vou botar aqui. Ai. A luz está forte, eu gosto de ver todo mundo. E quando eu preparei essa fala, eu tinha entendido que estava escrito a história do movimento. Aí eu fiquei horas, meu computador não estava bom, fiz a história do movimento. Aí veio uma energia lá de cima que falou: Cláudia, lê a programação direito. Isso foi domingo de manhã, gente, anteontem. Aí, quando eu fui ler, era a importância do movimento, de alguma forma, o movimento e a sua importância para a infância. Como eu acho que isso tem a ver com a história, eu não mudei muito a minha fala. Então, assim, eu vou falar da nossa história e como que é do lugar, de alguma forma, das crianças, né? E do que eu conseguia testemunhar em relação às crianças e que a gente continua testemunhando e que a gente continua aqui, né, lutando e militando por uma vida melhor para as crianças, pelas crianças, que é por isso que a gente está aqui. Então, assim, essa noção de movimento, esse nome movimento, ele surgiu com o tempo. Ele foi criado pelo próprio grupo. E eu acho que esse movimento começa lá de trás. Começa de uma história já de fotografia preto e branco. Eu não sou nova, estou nessa área há 45 anos. Comecei menina, comecei com 20 anos. Então, quando a Jane começou a mostrar aquele bando de fotografia, eu falei, eu vou mostrar também essas fotografias, só que são fotografias, algumas de livros e outras que eu própria tirei e que eu estava ali dentro. Então, assim, para mim é o maior prazer ver essa trajetória que a gente conseguiu criar juntos esse tempo todo, né? E, assim, a coisa começou mais ou menos por aí. A minha avó trabalhava numa grande fundação, uma enorme fundação, que tinha ligação com o governo federal, e aí eu tinha 20 anos, estava me formando em psicologia, ela me chamou, e eu entrei numa instituição que tinha 80 bebês, 80 crianças de 0 a 3 anos. Eram 80 crianças de 0 a 3 anos. Vocês viram tudo que a gente comentou sobre o desenvolvimento infantil. E aí cheguei, assim, 0 quilômetro. Colei muito na Irene Risini, na Sônia Altoé. Nós estávamos todas, no mesmo momento, começando e militando juntas. E as cenas eram cenas, assim, tão absurdas e grotescas que você ficava, gente, eu não acredito que o que eu estou estudando e o que eu estou vendo. Eu me lembro uma vez que um ônibus chegou nessa instituição com 80 crianças de 0 a 3 anos e disse, essas 20 aqui vão ser transferidas agora. Agora, naquela hora, porque estavam completando 3 anos e tinham que ir para outro lugar. Aí eu entro, né, vou lá dentro e digo, olha, as crianças da turma de mais velhos vão todos embora.
Aí começou uma loucura dentro da instituição. Criancinha de 3 anos, todo mundo falando, você vai, você não. Você vai, você vem, bota a roupa. Bota não. Só tinha um papel com o nome delas. E aí, de repente, as crianças entram num ônibus berrando, aos berros. A gente não sabia para onde elas iam. 20 crianças aos berros dentro daquele ônibus, dando tchau pelas janelas, funcionários assim, acuados. E eu falei, gente, que isso? Para onde elas vão? Ah, liga lá para a sede da FEBEM que você vai saber para onde que elas foram. Aí, no dia seguinte, eu liguei, procurei saber, e aí eu vi que cada um ia para um lugar. E depois fui continuando a trabalhar nessa área, convidada para trabalhar com adoção. Eu entro dentro de uma central de recepção e triagem do governo, que eram aqueles berços, tipo esse bercinho daqui, 3 bebês, um de cada lado, um com a cabeça para cá, o outro com a cabeça para lá, o outro com a cabeça para cá, no mesmo berço. E aí era tipo assim, tinha basculhante em cima, umas 10, 15 camas dessa berço, 3 crianças em cada, sendo que uma mamando com a mamadeira, com uma fralda amarrada no braço, naquela ferro ali, assim, e mamando. E aí eu tinha vindo com o juiz com um documento que estava escrito assim, Maria de Tal, ou então João S.N. Era esse o nome que estava na certidão de nascimento. O juiz sugeria um nome, era S/N, João sem nome. Ou Maria de Tal, um nome. E aí, quando você olha esse cenário, você começa a estudar psicologia, Spitz, Bowlby, e você vai na instituição e você vê a criança batendo a cabeça, se machucando, síndrome anaclítica, depressão anaclítica. Aí você começa a dizer, não, gente, eu não vim nesse mundo para olhar para essa cena e dizer que isso tem nada a ver comigo. Agora, né, entrei a fundo e eu, Sônia, Irene e muita gente. Então, assim, essas fotos todas fui eu que tirei. Eu trabalhava com essas pessoas, com essas crianças, trabalhava na FEEM. Aquelas crianças de 0 a 3 anos, aquelas pequenininhas ali, que são da história que eu contei, elas saíam, se fosse menino, ia para um abrigo. Se fosse menina, ia para outro. Abrigo não, eu chamava educandário. E aí, uma mãe que tivesse 4 filhos, de cada sexo e idade, eles estavam espalhados pelo estado do Rio. E a autorização de visita era de 15 em 15 dias. Então, assim, como é que é? Órfãos do Brasil, órfãos de pais vivos, né, os filhos do Brasil, porque, sim, das instituições, porque, na verdade, a gente produzia abandono, o sistema produzia abandono. Tudo bem, eu já tenho 40 anos, mas eu ainda estou aqui, lutando, então não é tanto tempo assim. A gente ainda tem muito para fazer, mas já fizemos bastante. E eu acho que esse movimento vem muito desse caminho, que a gente já fez bastante. Ali, por exemplo, esse era Cidade dos Meninos, era o nome. Eram 1000 meninos, só podia ser menino. Eram 250 em cada educandário. Eu estou ali, com aquela bolsa, e aquela ali na frente, a minha avó. E eu vivi aquilo, eu vi aquilo. E aí a Sônia foi, depois me substituiu, eu fui escrever uma tese fora, a Sônia chegou e escreveu Infâncias Perdidas, não sei se vocês conhecem esse livro da Sônia, mas é um livro que fala bem dessa vida desses meninos aí nessa época, nesses 4 educandários. Então, assim, é para mostrar o quanto que esse movimento, entre aspas, não só o instituído, mas o que a gente sacudiu no Brasil para fazer esse cenário mudar. E isso começou lá atrás, e eu tenho que, né, falar com a Ana Angélica, se eu pudesse chamar a Ana Angélica aqui para estar junto comigo, porque eu acho que a Ana Angélica super começou. Eu diria que, sim, de todo mundo que está aqui do movimento, a Ana Angélica foi a primeira, junto com o Mote, que também está no movimento, mas que não está aqui com a gente, que o Mote era secretário, e eu me lembro que a Ana Angélica tinha ido lá na Terra dos Homens, porque aí eu me formei, trabalhei muito com terapia de família, fazia muita formação na década de 90, e aí surge
esse interesse político nacional de fazer alguma coisa, que é quando, em 2001, foi essa caravana da Comissão de Direitos Humanos, ela corre o Brasil, entrevista essa situação desses orfanatos com PH, desses educandários gigantescos. Minas tinha muito educandário. Eu tive muito menino que voltou de adoção, veio para cá, tirou a roupa da adoção, tirou o relógio, tirou tudo, botou aquele uniforme e foi para lá, para a fila, botar a mão para trás no educandário aqui de Minas, eu me lembro. Não me lembro do nome, mas eu me lembro que era um educandário. Minas, Bahia, São Paulo e Rio tinham grandes educandários. Aí foi feita essa caravana que denuncia essa situação, né? Já tinha mais de 10 anos do ECA, era 2001, e aí denuncia essa situação e diz, gente, o que é isso? O que é isso? João sem nome, fulano de tal, não dá, não dá, não combina mais. E aí a Secretaria Nacional de Direitos Humanos cria um comitê de abrigos, que foi quando a Ana estava no comitê de abrigos e me chamou, que eu me lembro, junto com o Unicef. Então, assim, eu posso dizer que esse percurso desse movimento, a gente vai ver que tem uma porção de motivos para a gente estar nesse momento e ter avançado bastante. Mas acho que um deles é essa articulação nacional, quando o governo convida a sociedade civil, e ali a gente tinha MP, a gente tinha juiz, a gente tinha todo mundo junto dialogando. E isso é muito diferente de outros países. Eu tenho uma articulação muito grande com outros países, aqui faz a diferença. Aí, pronto, aí a gente pede a pesquisa do IPEA, aí vem o SUAS falando em família o tempo todo, aí vem o Plano Nacional, que a gente escreve, aí vem a sociedade civil, eu, como sociedade civil, escrevendo o Plano Nacional, junto com outras ONGs. Aí a gente cria o GT, que a gente está falando muito aqui, que faz a diferença, surge orientação técnica, Lei 12.010, e nasce o movimento propriamente dito, de uma forma instituída. Então, assim, todo esse caminho vem para tentar exatamente reverter aquele cenário inicial preto e branco, que hoje a gente já sabe que ele está bastante colorido, embora ainda falte muita coisa, mas vai sempre faltar, senão não tem graça, né? Senão a vida fica sem luta, e a gente tem que ter sempre um motivo para lutar. E aí, o IPEA, o que mais pegou a gente foi quando o IPEA faz esse levantamento, e ele diz que 86%, quase 90%, das crianças que estavam naquelas instituições tinham família. Elas tinham uma referência familiar. Então, como é que a gente vai ficar quieto estudando psicologia, estudando desenvolvimento infantil, sabendo de tudo que Jane passou, todos os filmes e tudo aquilo? Não dá, tem que fazer alguma coisa. E, assim, aí a gente resolve ir pela Rede SAC, porque tinha tanto abrigo de apoio religioso, tanto abrigo espalhado pelo país, e a gente não sabia como fazer um censo, não tinha parâmetro para sair rodando para fazer um censo. Mas tinha uma rede SAC, Serviços de Ação Continuada, que era financiado pelo governo federal, desde o Estatuto, que essa rede SAC recebia, por vaga de criança, todo ano, todo mês, um dinheiro do governo federal. Então, a gente tinha um controle sobre essas instituições. E aí, quando a gente levanta o universo de abrigos da Rede SAC em relação a outros abrigos e vê que em 3 municípios era 20%, a gente supõe que tinha 80 mil crianças vivendo em instituições. Hoje, a gente está com 40 mil, mais ou menos, 30 mil. Então, isso é resultado desse nosso movimento. Isso é resultado desse caminho todo que a gente fez. A gente, hoje, tem metade daquelas crianças que estavam vivendo em instituições. E aí a nossa luta, a nossa militância, é o tempo todo nesse 65% para trabalhar com a família de origem, ter um número menor de crianças em acolhimento, para poder qualificar o acolhimento. A nossa militância aqui é aumentar a família acolhedora em proporção ao acolhimento institucional. A criança chega, vai primeiro para a família acolhedora, e vamos diminuir o acolhimento institucional. Não é ficar provocando separação de criança das suas famílias.
E o 10% de adoção, porque sempre foi 10%, 12%, 15%. O pessoal do grupo de apoio à adoção sabe que o percentual sempre foi mais ou menos... Sempre foi, a vida toda, porque decretar o abandono, né, instituir a perda do poder familiar, é uma coisa muito delicada, precisa de muito respaldo. Então, não dá para você ficar fazendo isso de qualquer jeito. Até porque a criança é adotada e depois vai buscar a família, e a família, muitas vezes, até existe e diz que não queria ter destituído o poder e coisa assim. Então, é uma coisa séria, você tem que ter motivo para destituir. E aí o caminho é inverso. Embora a criança precise ser trabalhada lá na família de origem, para evitar fazer o outro percurso, na verdade, o reordenamento do sistema era a gente sair do fim do caminho, que era onde a gente estava, porque se separava a criança por qualquer motivo. Você separava a criança dos pais por qualquer... a mãe precisa ser empregada doméstica, ela precisa trabalhar 24 horas por dia numa família, coloca as crianças nesses educandários, porque elas vão ser educadas e vão ter uma escola. E aí coloca a criança no educandário, como se, para eles, era como se fosse uma escola, e era aquilo que a gente estava vendo. Então, assim, a nossa luta foi fazer o reordenamento institucional, trazendo para a assistência social a psicologia. Então, tudo que a gente viu, eu repito assim, que eu acho que aquele fundamento que a Jane estava trazendo o tempo todo na neurociência, aí, que a gente tem teoria do apego, a gente tem várias teorias que podem embasar as explicações que transcendem a questão da assistência social e no sentido do socioeconômico, e nesse fundamento só da falta de direitos, né? Realmente, as famílias não têm os seus direitos, elas ficam mais vulneráveis, elas ficam em comunidades violentas, mas tem algo ali dentro daquela família que está funcionando de uma forma que prejudica o desenvolvimento da criança. E não são todas as famílias que vivem em situação vulnerável que acabam provocando, de alguma forma, grandes violências no desenvolvimento da criança. Não são todas. Então, o que tem nessas famílias onde a violência se instala mais, que não se instala em outras, apesar de estarem todas vivendo situações muito difíceis de inclusão e de oportunidade na vida? Aí a gente começa, quando vai escrever o Plano Nacional, a gente percebe que cada um fala uma coisa, um Brasil enorme, né? Cada um interpreta de uma forma diferente. E aí a gente entra numa parceria para fazer o GT Nacional com alinhamento conceitual, alinhamento técnico. E aqui tem fotografia de muita gente, essa imagem daqui de tarjetas. Foi o grande trabalho que a gente fez, que é uma metodologia riquíssima de construção de um documento conjunto, partindo das pessoas, não é? Você pega um grupo de 5 pessoas, escreve e depois pede para opinar. Não, você escreve junto com 50. As 50 pessoas trazem conteúdo para você, elas se sentem escrevendo o projeto. E foi o que aconteceu com a gente. E aí a gente saiu disseminando, fazendo muito encontro. E até hoje a gente está disseminando. E daqui para frente nós vamos continuar disseminando. E o nosso convite é que cada um de vocês continue disseminando lá no seu município, lá na sua região. Faça a oficina. Encontre líderes, porque vocês aqui vão ter líderes lá. Não precisa ficar chamando os 5 líderes MOR que existem no Brasil, porque o Brasil é grande demais. A gente precisa chegar nos 5.000 e tantos municípios. E como a Ana Angélica estava falando, quando você tem ali perto de você, é mais fácil você desenvolver. Então, assim, façam eventos, divulguem e façam muita oficina de alinhamento técnico, de conhecimento com todos os atores, isso em todos os níveis, porque é isso que segura a onda. E aí, os primeiros documentos que a gente teve, aquele livro de acolhimento familiar, que foi em 2004, foi praticamente o primeiro, depois do Estatuto, o da competência das famílias, do Guy Osloos, que vocês lembram bem, que a gente trazia gente de fora, e esse livro da competência das famílias, o Guy ele é suíço, morava no Canadá,
e francófono, ele veio e ele fazia um trabalho muito grande com a gente, ou seja, vocês que estão lá nos seus municípios, nos seus cantos, chama um ou outro teórico de fora para dar um gás, mas continua fazendo com as suas próprias lideranças locais. Aí vem esse livro vermelho, onde nós fizemos no GT, em 2 anos, a gente fez, acho que uns 10 encontros. Foram 4 num ano e 5 no outro. E a gente ficava concentrado num tema só. Da mesma forma que a coalizão está concentrada num tema só e está dando certo, quando você entra num tema só, em vez de ficar falando desse guarda-chuva de temas, família de origem, família acolhedora, acolhimento institucional. O acolhimento institucional, você tem casa de passagem, você tem casalar, você tem pequeno porte, você tem autonomia, você tem república. Milhões de programas, fica num só, república, então faz um grande evento só sobre república. Fica 2 dias falando sobre república. Vai fundo na república, porque é quando você vai fundo que você consegue aprender o como e entender o porquê daquela modalidade, que é diferente de outra, e de outra, e de outra. E isso a gente conseguiu fazer na alta complexidade, por isso que as orientações técnicas fizeram um grande diferencial. Porque foram 2 anos a fundo. A gente chegava para economizar também, todo mundo tem que ser econômico, está gastando dinheiro, está gastando passagem, está convidando gente, vamos ficar 5 dias. Primeiro, faz um grande evento, porque o local precisa ser beneficiado pela nossa presença, que nem aqui, Minas, está sendo beneficiado pela nossa presença. O local tem que ser beneficiado pela presença de quem está vindo de fora. Mas a pessoa do local, ela fica ansiosa, porque são os amigos dela, são os parceiros dela. Ela não pode fazer o alinhamento conceitual com a gente, preocupada com o evento que vai ser no final. Tem que ser a primeira coisa. A primeira coisa é o evento. Ela faz o evento dela, se articula com todo mundo, fica livre, aliviada. Aí vem para o grupo e vamos pensar. E aí a gente ficava 3 dias falando só sobre casalar, por exemplo. 3 dias só sobre casalar. Depois, 3 dias só sobre casa de passagem. Qual é a diferença de casa de passagem para casalar? Depois, 3 dias só sobre abrigo de pequeno porte. Qual é a diferença? E daí por diante. Como a gente ficou só sobre família de origem, só sobre família acolhedora. E, assim, se a gente for parar para pensar nesse primeiro momento, as grandes mudanças a família começou a ser o centro das atenções, as audiências concentradas, fazendo valer a lei, ajudou muito na redução do número de crianças, que era uma loucura, quem está aqui desde aquela época sabe. Os abrigos começaram a ser menores, a gente até escutou falar que ainda tem abrigo com muita criança no Brasil, a gente precisa rastrear isso não pode acontecer, está fora da lei. O Conselho Municipal não pode dar autorização para um abrigo que tenha mais de 30 crianças, ou mesmo 25. E o Brasil acabou sediando as orientações internacionais, as orientações técnicas, digamos, internacionais, que são as diretrizes internacionais. A gente, aqui no Brasil, o governo brasileiro estava tão interessado no tema que ele recebeu os países de todo mundo. E aí, depois que a gente conseguiu fazer isso tudo, deu uma grande movimentada, o tema da convivência lá no Conanda, rolando. E aí a gente ficava pensando, mas, gente, a gente precisa instituir uma coisa que seja perene, né, para sempre. Que é quando a gente envia um projeto para o Conanda, que foi aprovado, Maristela está aqui, ela estava junto. Né? Eu me lembro do Carlos Nicodemos, acho que o Sérgio também estava nessa época. E o projeto se chamava Fórum. Só que tem o Fórum DCA, a gente não podia confundir, porque todo Fórum DCA vai dizer, eu também trabalho com família. E aí? Complicado. Nós ficamos rodando, perguntando, e chegamos ao nome movimento, e a gente conseguiu instituir o movimento. E essa institucionalidade é que vai dar a noção de continuidade, né? Quer dizer, tem um registro, foi legalizado, a gente foi para o cartório, instituiu. Hoje, quando o Conanda fala, tem a representação de rede aqui, a gente está com o nosso documento, que a gente pode enviar para lá. E uma secretaria executiva itinerante. Né? A Terra dos Homens estava muito na frente desse movimento, e eu o tempo todo procurando
que alguém segurasse essa peteca e jogasse, e fizesse uma partida maravilhosa, quando surge o Patrick, maravilhoso, dizendo, eu pego. Eu acho que ele nem sabia direito o que era. Ele falou, eu pego, estou afim. Eu falei, é ele, agora. Aí a ficha foi caindo. A Fernanda, que depois que viu o que era, começou, não, eu não consigo, eu não sei e tal. Eu falei, imagina se não sabe. Não sei se vocês sabem, a gente chamava a Fernanda de Miss Rede. O apelido dela, para nós, era Miss Rede. Eu falei, gente, Miss Rede está ótimo. E o Patrick, com todo o compromisso em inglês, levou o negócio ali com uma... Ele diz que ele é brasileiro, mas ele tem um compromisso. É uma mix. E aí continua, gente, e é isso que vai fazer a diferença. Acredito que hoje aqui tem muita gente que talvez esteja vindo pela primeira vez, outros pela segunda, outros pela quinta. Aí escuta um falando, escuta o outro falando, cai uma ficha, se articula, conhece o outro parceiro que pode voltar para casa fazendo articulação. Aí para pensar, aí já convida o outro para ir para lá para o seu canto. É isso que vai fazer a gente conseguir atingir o Brasil inteiro, porque o Brasil é enorme. E não é um grupinho de pessoas. A gente tem que ir lá onde está a criança, porque é essa a diferença que tem que fazer. E aqui agora não saiu na imagem, mas ali a gente estava... ONG tem governo executivo, legislativo, judiciário. Tem muita coisa escrita aí, escondida por trás desse cone, mas que, na verdade, são todos os parceiros que sempre tiveram com a gente, né? Quando a gente rodava o movimento, a gente teve uma época que tinha uma defensora e teve uma época que tinha uma moça do MP do Rio, ela dizia que ela era tradutora, porque a gente falava uns termos que, para ela, para o direito, eram interpretados de forma completamente diferente. Aí ela levantava a mão na tal do alinhamento conceitual, né? Espera aí, se você usar esse termo, o juiz não vai entender nada. Você não está entendendo. Aí ela abria os eventos, fazendo quase que um dicionário, falando, olha, quando o pessoal da assistência social, o pessoal que trabalha, falar sobre isso, na verdade, a gente está querendo dizer aquilo lá para o direito. Então, essa coisa de você conseguir se fazer entender num diálogo já é difícil, porque cada um parte do seu filtro. Né? Cada um tem a sua bagagem afetiva e de conhecimento em relação àquele momento e àquilo que está sendo dito. Que dirá quando você tem uma formação completamente diferente. E aí a gente sempre militou por essa incidência técnica e política. Técnica, primeiro, porque você convence muito mais o político quando você tem uma fundamentação teórica. E aí a gente sempre, o tempo todo, focado no artigo 90. Porque o artigo 90, ele diz o que tem que fazer. E aí a gente parando com o nosso interesse em ir a fundo em cada proposta, a gente entra no como. E é isso, a gente precisa falar como. O que tem que fazer? Tem que criar a família acolhedora. Tá bom, vamos criar a família acolhedora. Mas como? Como é que faz? Tem que ser temporário. Está escrito que é temporário. E a prioridade é a família de origem. Mas como? Como é que eu vou trabalhar com a família de origem para que seja prioridade voltar para a família de origem? Né? E como é que eu vou trabalhar? E é isso que a gente está fazendo no movimento agora. A gente criou esses grupos de trabalho. Esses dois verdes aí são o grupo de trabalho da prevenção. Tem o grupo do Família Acolhedora, Acolhimento Institucional, Adoção. A mesma criança perpassa por tudo. Né? A gente tem uma preocupação constante desse diálogo entre os grupos, mas nós estamos querendo aprofundar cada ponto. E aí, novas documentações, novos registros, e o tempo todo sistematizando para estar repassando. Essa incidência política ela é fundamental, porque tudo começa na lei e depois na política. Né? Você tem que obedecer à lei para desenvolver o seu projeto, seja ele qual for. Então, assim, tudo começa na lei e a gente precisa mudar a lei, e a gente sabe que o Brasil foi muito pioneiro nessa mudança de lei. E hoje a gente tem o movimento, tem um assento no CONANDA,
e tem trabalhado muito essa questão legislativa. Esses últimos 4 anos foi muita tentativa de mudança da lei e de mudança das estruturas, e a gente o tempo todo ali muito forte, militando para manter o mínimo que a gente tinha conseguido em termos de leis e de institucionalidade de planos. E aí continua essas metodologias, isso aqui, toda uma articulação internacional que a gente sempre teve e que o mundo está cada vez menor, de alguma forma, o intercâmbio entre as pessoas é muito maior, a gente tem muita articulação internacional também. Aqui, só para dar uma vida para os últimos encontros que a gente teve, desde o movimento, desde quando o movimento foi instituído. Isso daqui em Belo Horizonte foi enorme, eu me lembro, o ciclo de debates, que a gente está pensando em fazer outro no ano que vem. Estou sempre trazendo muita gente e muita oficina de discussão. Façam oficinas nos lugares que vocês estão. Voltam, faz evento, faz oficina, se reúne com o teu município vizinho, promove coisa local, gente, porque ainda mais vocês que são... Quantos? 500 municípios, sei lá, 900, não é isso? 800, imagina, uma loucura. Imagina, somos um município pequeno, dá para juntar uns 5 juntos e fazer o evento. Nossa Alice, um coração maravilhoso, na nossa participação nessa renovação do plano, nessa reelaboração do plano. E aí, aqui eu vou fechar com essas 2 lâminas, mostrando alguns pontos que eu acho que são pontos que afetaram diretamente a vida das crianças, daquele cenário que eu trouxe para vocês lá no começo, né? Hoje tem uma preocupação muito maior na preservação dos vínculos de origem. Pelo menos preocupação tem. Pode ser que muita gente não saiba e não consiga fazer, mas preocupação tem. Antes não tinha, e não se acreditava, e você apartava a criança da família. Essa questão de fortalecimento das comunidades. Eu acho que o movimento agora, nesse momento, está trazendo isso muito forte. A prevenção de perda e ruptura, tudo isso que a gente está falando de família acolhedora e todo o cuidado, que antes não tinha nenhum, era uma loucura. Um acolhimento mais cuidadoso, seja familiar ou institucional, todo mundo prestando atenção numa atenção individualizada e num cuidado nas transições. Isso hoje está em pauta. Mais do que instituído, mais do que incorporado, que não tinha. Esse diálogo entre todos os atores, o Brasil é uma referência, é impressionante. Quando eu mostro o grupo de WhatsApp do movimento nas minhas redes internacionais e a pessoa vê o juiz escrevendo junto com o assistente social e junto com a secretaria, todo mundo fica, vocês têm um grupo desse? Porque esse diálogo é único, gente. A sociedade civil aqui, ela realmente é forte, e a gente faz a diferença lá. Essa questão da democracia e dos direitos humanos cada vez mais clara, acho que tem males que vêm para bem, né? Depois de tudo que a gente passou agora, cada vez isso está mais forte para a gente. A voz do público-alvo, isso está no mundo todo, alinhamento técnico e conceitual. E as diretrizes técnicas claras e definidas, que eu acho que é uma coisa que o movimento traz muito. E aí, fechando, é um pouco assim, hoje, eu, como represento o Brasil em outros lugares, eu vejo essa diferença. A gente tem a sociedade civil muito forte aqui, e guerreira, é impressionante. Os países asiáticos, as pessoas são mais calmas, zen, aceitam. Os latino-americanos falam. Guerra. Tem asiático que diz assim, eles estão com raiva, eles estão brigando. O que a gente não está brigando nada, a gente só está, ao contrário, feliz, defendendo alguma coisa. É completamente diferente. E como que nós somos fortes e nos fazemos escutar em parceria com o governo. Nós fomos pioneiros aqui na América Latina na mudança de lei, sempre, tanto com o Estatuto quanto com o Plano Nacional da Convivência. A gente hoje está com um aumento enorme de especialistas nos temas e a gente convida vocês a se tornarem especialistas também, ainda mais aqui, com quase 1.000 municípios, 900 municípios. Se tornem, procurem, criem especialistas nos temas, nesses diversos temas aqui em Minas também. Esse sistema de garantia já instituído, o Conselho de Direitos não tem no mundo todo, é único aqui no Brasil. É impressionante.
O Carlos Nicodemos, que é o meu parceirão, que sempre fala isso, é só lá que a gente tem. Quer dizer, a sociedade civil legitimada a dialogar e desenhar política pública, né? A preocupação constante com a prevenção, isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que continuar atento. O movimento, ele nasce, esse tema nasce daquela vida institucional, da desinstitucionalização de crianças. Mas a gente, para fazer bem feito, a gente tem que fechar a torneira da saída daquelas crianças que estão saindo de casa. A gente tem que focar na prevenção, a Fernanda tem muito isso como meta. E a diminuição considerável das crianças nas instituições, e esse aumento, que agora não está mais gradativo, mas, do Serviço de Família Acolhedora, mas a gente está com muita atenção para que seja feito com qualidade, porque a gente sabe que outros países só tem família acolhedora e tem muita criança e jovem que roda de família acolhedora em família acolhedora e nunca dá certo e não funciona. Tem muito filme americano, vocês conhecem, tem muitos países onde a família acolhedora já ficou até banalizado pela falta de qualidade no acompanhamento. Então, é tudo que a gente não quer. E é por isso que esse livro daqui é fundamental. E eu acho que hoje a gente tem dado muito exemplo para os países que sofrem com o sistema de acolhimento familiar e que têm dificuldade com o sistema de acolhimento familiar, eles estão vendo a seriedade que o Brasil está lidando com essa questão. E, nisso, a gente tem que continuar a ser exemplo. E é isso, gente. Vamos em frente, que atrás vem gente. Tamo junto.